Oi, alunos! Vamos para mais uma aula, então. Hoje a nossa aula é sobre adjetivos, tá? Tipos de adjetivos, suas classificações e a flexão deles, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é o que é, então, um adjetivo. Adjetivos são as qualidades, aquilo que caracteriza uma coisa ou um ser. Por exemplo, caneta vermelha. Vermelha é a característica da caneta, então vermelha é o adjetivo. Pessoa inteligente. Inteligente é a característica da pessoa, ok? Então, adjetivos são qualidades atribuídas a seres ou coisas. Eles podem ser, gente, nós temos duas classificações aqui. A classificação quanto à origem, se são primitivos ou derivados. Primitivos, quando eles têm eles vêm de uma palavra primitiva, tem origem em apenas um radical. Por exemplo, escuro, alegre, pequeno, rosa. Derivado é quando eu vou derivar o meu adjetivo de uma palavra ou de um radical que já existe na minha língua, tá? Então, por exemplo, a palavra pequeno existe na língua portuguesa. A palavra pequenino, ela é derivada de pequeno. Rosa. Rosa é uma palavra que já existe na língua portuguesa. Rosado é derivado de rosa, tá? Então, estes são adjetivos derivados. Depois, nós temos os adjetivos simples e os compostos. Adjetivos simples, eles têm apenas um radical, apenas uma palavra, tá? Então, apavorado, que vem de pavor, feliz. Compostos vão ter dois radicais ou palavras. Então, luso-brasileiro, ó, dois radicais aqui. Socioeconômico, tem o sócio e o econômico. Lembrando que a palavra composta, que se compõe de mais de um radical, ela pode ser ligada por hífen ou não, tá? Como aqui em socioeconômico, as regras novas do uso de hífen, né? Elas dizem que quando eu tenho vogais diferentes, na hora de unir as palavrinhas, eu não coloco hífen, eu só junto as duas, tá? Gente, pra quem não lembra o que é radical, tá? Isso não vai, né, conteúdo do primeiro ano não vai ser cobrado agora, mas radical é a raiz da minha palavra, tá? É o que dá origem a ela. Normalmente vem de outras línguas, né? Mas é a raiz da minha palavra, tá? É aquela parte imutável, aquela parte que nunca muda. Então, por exemplo, eu tenho ali raiz, enraizar, enraizado. A parte ali que não muda na palavra, deixa eu escrever aqui para facilitar. Raiz, enraizado, enraizar. Não, a partezinha aqui que nunca muda é o meu radical, tá? Mas isso aqui não vai ser cobrado, só para relembrar. Adjetivos pátrios, gente. O que são adjetivos pátrios? São os adjetivos que se referem a localidades, tá? Então, brasileiro, catarinense, carioca, capixaba, tá? Todos esses adjetivos que se referem à origem de algum lugar, de algum estado, de alguma cidade, todos eles são adjetivos pátrios, ok? Vamos então à flexão dos adjetivos. Gente, o que é flexionar uma coisa? É mudar ela, tá? Variar ela. Então, eu posso flexionar o meu adjetivo em gênero. Ah, o que é isso? Menino bonito, menina bonita. Bonito, bonita, tá? Então, eu mudei o gênero, flexionei ele em gênero, tá? Número, colocar no plural ou no singular. Então, belos, belas. Melhor, belo, belos, tá? Tem S no final, eu flexionei em número. E grau, gente, eu vou mostrar pra vocês depois que tem alguns detalhezinhos a mais, tá? Mas vamos lá.
flexão de gênero, então, dos adjetivos. Normalmente, né, via de regra, os nossos adjetivos são flexionados em gênero quando nós acrescentamos um A neles, né? Então, formoso, formosa. Ativo, ativa. Agora, um único detalhe, gente, quanto ao gênero, é que eles podem ser uniformes ou biformes, tá? O que é um adjetivo uniforme? Ele vai ter só uma forma para o feminino e a mesma forma para o masculino. Biforme, duas formas, tá? Então, tudo que tem bi na frente quer dizer que tem dois. Então, duas formas. Uma para o feminino e uma para o masculino. Então, vamos lá. Injusto. Se eu perguntar para você se injusto é adjetivo uniforme ou biforme, tentem colocar no feminino. O homem é injusto, a mulher é injusta. Injusto, injusta. Tem duas formas, é biforme. Inglês. O produtor inglês, a produtora inglesa. Duas formas, ele é biforme, tá? Quando vai ser uniforme? Os exemplos aqui, ó. Os adjetivos uniformes. Por exemplo, a palavra frágil. Caixa, que é feminino. Caixa frágil. Pássaro, que é masculino. Pássaro frágil. Então, tanto no feminino como no masculino, a palavra não sofre alteração. Então, ele é uniforme. Professor ruim, professora ruim. É a mesma forma, masculino e feminino. Então, uniforme também, tá? Essa é a flexão de gênero. Agora, nós temos a flexão de número, de singular e plural, tá? Gente, via de regra, né? É só acrescentar um S para botar no plural. Político, corrupto. Políticos, corruptos. Salário digno, salários dignos. Até aí, ok, né? Um único detalhezinho aqui são os adjetivos compostos, quando eu tenho duas palavrinhas, né? Aí, gente, a regra diz assim, ó. Relembrando, né? Adjetivo é qualidade. Substantivo é o que, gente? São coisas ou seres, tá? Aqui a gente vai ter que estar de posse desses dois conceitos. Então, substantivos são coisas ou seres, adjetivos são as qualidades destas coisas ou destes seres. O meu adjetivo composto, ele pode ser formado por dois adjetivos ou ele pode ser formado por um adjetivo mais um substantivo. O meu segundo elemento pode ser um substantivo, tá? O que a regra diz, gente? Quando eu tiver dois adjetivos, um segundo elemento vai para o plural. Então, clínica médico-dentária. Dentária, adjetivo aqui, ó. Clínicas médico-dentárias, tá? Agora, se eu tiver um substantivo depois, por exemplo, recipiente verde mar. Mar é um substantivo, é uma coisa, né? Tinta amarelo canário. Canário é um ser, né? Então, eu peguei um substantivo e usei ele para qualificar. Normalmente, substantivos são usados quando tu quer estabelecer uma comparação. Então, o recipiente é verde, da cor do mar. A tinta é amarela, como o amarelo dos canários, tá? Normalmente, eles se estabelecem em comparação, são bastante usados comumente em cores, tá? Nesse caso, não vai para o plural. Ó. Recipiente verde-mar, recipientes verde-mar também, sem plural. Tinta amarelo-canário, tintas amarelo-canário, sem plural, tá? Depois, nós temos a flexão de grau. O que é flexão? Opa! Bati aqui sem querer. O que é a flexão de grau, gente? O meu grau, o grau do meu adjetivo, ele pode ser comparativo ou superlativo, tá? O que é isso? Superlativo é intensificar alguma coisa, colocar no superlativo, e comparativo é comparar alguma coisa, tá?
Então, vamos para o grau comparativo. Quando eu estabeleço uma comparação, eu posso comparar uma qualidade com outra ou comparar uma qualidade de um ser com esta mesma qualidade em outro ser, tá? Essa comparação, ela pode ser igualando essas qualidades ou seres, ela pode ser trazendo uma ideia de superioridade ou de inferioridade. Então, vamos ver na prática aqui, com os exemplos, essas 3 situações. Grau comparativo de igualdade, gente. Gica é tão exigente quanto justa. Ó, eu tô comparando e dizendo que o nível de exigência e de justiça é o mesmo. Então, essas 2 qualidades estão no mesmo nível, tá? Tenho só um ser, as 2 qualidades. Como eu posso comparar com igualdade com 2 seres? Gica é tão exigente quanto ou como sua mãe. A qualidade é só uma aqui, mas eu tô comparando a Gica com a mãe dela, dizendo que elas têm o mesmo nível de exigência. Grau comparativo de superioridade. Gente, superioridade indica que uma coisa é mais que outra, não quer dizer que ela seja melhor, tá? Então, o meu grau de superioridade pode se referir a uma característica negativa também, cuidado para não confundir. Então, por exemplo, aqui, ó, seu amigo é mais desonesto do que o meu, tá? Vocês poderiam pensar, se é desonesto, então é de inferioridade. Não, porque ele é mais. Se ele é mais, é grau comparativo de superioridade, tá? Comparativo de inferioridade, somos menos ativos do que ele, tá? Colocou menos ali, né? Inferioridade. Já o grau superlativo, gente, ele vai trazer uma ideia de intensificar uma qualidade de alguém, de alguma coisa, tá? Então, nós temos algumas formas de intensificar o modo de trazer essa qualidade. O meu grau superlativo, então, ele pode ser relativo ou absoluto. O que é relativo, gente? Olhem aqui. Este é o mais interessante dos livros que li. Relativamente aos outros livros que eu li, este é mais interessante. Ele é o menos egoísta de todos. Relativo a todos os outros, ele é menos egoísta, tá? Então, ou vai ser relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. Mas é sempre relativo a um grupo de coisas, ou a alguma coisa, ou a algum ser, tá? Pessoas, coisas, aqui tá relacionando com livros, coisas, tá relacionando com pessoas egoístas, todas as pessoas, tá? Depois eu tenho o grau superlativo absoluto. Então, o absoluto, ele vai ser ou analítico ou sintético, tá, gente? Olha só, eu não vou fazer essa relação com outros seres ou coisas. Ele é absoluto em sua totalidade. Você é muito crítico, tá? A prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Olha só, eu tô dando ênfase aqui, eu tô intensificando. Não é como no outro, onde eu dizia crítico, apenas crítico, você é crítico, você é muito crítico, tô intensificando, mas é absoluto, não tô comparando, não tô fazendo relação, tá, com ninguém. A prova de matemática estava extraordinariamente difícil. Eu tô dando ênfase, mas também não tô relacionando com ninguém, tá? Agora, sintético, gente, quando eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, só que sem acrescentar uma palavra.
eu vou acrescentar sufixos, tá? Então, normalmente vão ser os íssimos, os érrimos. Ele é velocíssimo, ele é inteligentérrimo, ele é, não sei, agradabilíssimo, volubilíssimo, tá? Não são tão usados. Machado de Assis que gosta muito deles, né? Mas no dia a dia a gente não vê tanto, tá? Mas isso aqui a gente tem que conhecer. Não tem uma regra que me diz quando eu vou usar o íssimo, quando eu vou usar o érrimo, qual sufixo eu tenho que usar com cada palavra, tá? Eu vou ter que conhecer as palavras e os seus superlativos sintéticos, tá? Com o sufixo adequado para elas. Então, aqui, ó. Existem algumas situações, por exemplo, ó, se é terminado em veu, eu sei que eu vou usar o bilíssimo. Isso já ajuda um pouco, tá? Mas muitos deles vocês simplesmente vão ter que saber decor. Então, aqui, ó, a prova de matemática estava muito difícil, seria analítico. Ela estava dificílima. O piloto é muito veloz, analítico. O piloto é velocíssimo, sintético. Ok? Agora tem 2 exercícios aqui, gente, bem simples pra gente começar, tá? E na sequência, na próxima videoaula, aí a gente vai fazer bem mais exercícios, né? Bem mais abrangentes. Mas aqui só pra gente ter uma ideia de como isso costuma aparecer nas questões de concurso, nos vestibulares e afins, ok? Ó, marque o item em que cego está empregado como adjetivo. Então, gente, não vai aparecer uma questão assim, ai, o que é um adjetivo? Conceitue adjetivo, tá? Identifique o adjetivo. Não, ele vai te trazer frases e, por exemplo, aqui, ele escolheu a palavra cego e vai te perguntar em qual delas ele é uma qualidade. Por quê? Porque cego, ele pode ser um substantivo, né? Uma coisa, um ser neste caso, né? Uma coisa não. Pode ser um ser, ou ele pode ser uma qualidade de um ser. Então, se eu disser, o cego estava na rua, é um ser, é um substantivo. Se eu disser, aquele homem é cego, cego é uma qualidade do homem, o ser, o substantivo é homem. Cego aqui é adjetivo, é qualidade. Então, vamos lá. Letra A. Coitado, ele é um pobre cego. Cego aqui é substantivo, né? É o ser. B. Todos os cegos aguçam os outros sentidos. Cego aqui se refere ao ser também, substantivo. Aquele cego enxerga o mundo de forma especial. É o ser que enxerga, substantivo também. A Terra é um globo cego. Ah, aqui o substantivo, o ser ou coisa, neste caso, é o globo, tá? Globo é substantivo. Cego aqui é a qualidade do globo. Então, é adjetivo. Essa seria a resposta, tá? E na letra E, né, o cego tem um poder maior de abstração. É a pessoa também, o ser, então, é substantivo. Questão 2. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero, tá? Cuidado com o modo como as questões são construídas. Ele está perguntando onde ambos os termos não admitem flexão de gênero, não admitem ir para o feminino ou para o masculino, tá? Mudar de gênero. Então, tem que ser os dois. Se só um for, tá tudo certo. Então, vamos lá. Inglesa pálida, dá pra botar no masculino? Dá? Inglês pálido. Então, aqui, ambos admitem. Ele quer onde ambos não admitem. Então, essa aqui não é. Jovem leitor, jovem leitora. Jovem não admite flexão, mas leitora sim. Alguns mestres, algumas mestras. As duas palavras.
Moça ideal, moço ideal. Agora, semelhante criatura. A semelhante criatura pode ser um homem ou a semelhante criatura pode ser uma mulher. Então, a letra D. Ok? Aqui, nenhuma das duas palavras, né, admite flexão de gênero. Cuidado, gente, que ele diz aqui, ó, em que ambos os termos, tá? Não admitem flexão de gênero. Ele não se refere apenas a adjetivos. Ele se refere apenas a adjetivos. Ele se refere a substantivos e adjetivos. São os termos. Não importa a classificação deles aqui, tá? Então, pálida aqui, por exemplo, que é adjetivo em inglesa, também é adjetivo. Agora, no de baixo, jovem e leitor, o jovem poderia aqui muito bem, dependendo da minha construção frasal, ser um substantivo, tá? Ele não levanta essa questão. Então, apenas era para analisar a flexão de gênero, ok? Certo, gente? Até a próxima aula. Um abraço.